Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio. Houve crescimento significativo no emprego formal nos últimos 20 anos no Brasil. No entanto, majoritariamente o crescimento foi na faixa salarial de 2 salários mínimos, ou seja, subemprego. O dado revela que a inserção foi na baixa formação profissional, o que prejudica a demanda e a aceleração do crescimento tecnológico no país. Com a análise sua desse ciclo, Reinaldo Sampaio. Muito bem. Este tema virou até manchete no último fim de semana e se antecipou até ao meu texto de hoje, ao meu comentário de hoje, que já estava até pronto e tem uma abrangência um pouco diferente do que foi veiculado na imprensa. Eu realmente fiz um levantamento nesses últimos 20 anos, tomando como ponto de partida o advento do Plano Real. E, de fato, essas mudanças no mercado de trabalho refletem muito uma correlação com a baixa produtividade da nossa economia. O Plano Real, implantado em agosto de 94 e implementado nos governos do presidente Fernando Henrique, em dezembro daquele ano, registrava 23,7 milhões de trabalhadores formais, que correspondia a 15% da população brasileira. Desse total, 27% ganhavam até 2 salários mínimos. Lembro que o salário mínimo à época equivalia a $100. Ao término do segundo mandato, em 2002, os trabalhadores formais já eram de 28,7 milhões. E o percentual dos que ganhavam até 2 salários mínimos aumentou para 39%. Isto significou que praticamente todos os 5 milhões de trabalhadores que ingressaram no mercado formal de trabalho entre 94 e 2002 ganhavam nesta faixa salarial. Se fizermos uma equivalência com o poder de compra do salário mínimo atual, essa relação se alteraria sobremaneira, porque deveria ser incorporado o contingente que ganhava até 5 salários mínimos naquela época. A partir de 2003, o início do período do governo do presidente Luiz Inácio, no final do seu mandato, em 2010, o mercado formal de trabalho registrava 44 milhões de trabalhadores. Isso significava o ingresso de mais 15,4 milhões de trabalhadores no mercado, e esse percentual dos que ganhavam até 2 mínimos passou para 51%. Ao final de 2012, esse número já era 47,5 milhões de trabalhadores, representando 25% da população brasileira, e o percentual dos que ganhavam 2 salários mínimos já era de 55%. Em síntese, dos 18,8 milhões de empregos formais acrescidos também no período 2003 a 2012, 80% são remunerados nessa faixa de renda. Mesmo considerando o salário mínimo atual equivalente a cerca de $300, não anula a constatação de que, dos empregos formais gerados nesses 20 anos, o contingente majoritário tem um nível de remuneração próprio de trabalhadores com baixa qualificação profissional, refletindo o relativo atraso tecnológico de todos os setores da nossa economia. Confirma também um outro dado relevante, a carência histórica de sistemas públicos de educação de qualidade e, no tocante à indústria, o envelhecimento do seu parque industrial, que permite a assimilação dessa mão de obra, criando uma interação que contribui para a sua baixa produtividade. É preciso renovar grande parte do parque industrial nacional e ampliar significativamente os investimentos em educação de qualidade integrada à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A indústria nacional emprega cerca de 12 milhões de trabalhadores, que corresponde a 25% do total empregado do país. Uma indústria moderna cria empregos de elevada qualificação, que se irradia para os demais setores da economia, eleva a remuneração do trabalho, altera o padrão de consumo da sociedade, condição indispensável para a reprodução dos ciclos de inovação. Priorizar a produção de bens primários jamais será a saída. O agronegócio, por exemplo, emprega apenas 3% do total de trabalhadores formais no país. Isso corresponde a 1,5 milhão de pessoas, das quais 74% ganham até 2 salários mínimos. Portanto, com toda a reconhecida pujança do agrobusiness brasileiro, ele jamais será a fonte geradora de emprego e renda capaz de abrigar a expressiva população trabalhadora atual e futura do Brasil. Não há alternativa. O desenvolvimento depende da capacidade de inovação e competitividade industrial. Por isso, é preciso consolidar um pacto político e econômico pelo desenvolvimento do país, tendo na indústria moderna e competitiva o centro dinâmico dessa estratégia.